Aí mandou um novo projeto, o professor Aquazir mostrou, criando a Fundação do Sertão Central do Ceará. A Fundação Educacional do Sertão Central. E revogou aquela lei anterior, criando a Faculdade de Filosofia. E aí, essa faculdade ali, que hoje é a FECLES, Faculdade de Educação e Letras do Sertão Central, iria ser gerida pela fundação, porque como fundação, a fundação poderia arranjar recursos de fora, coisa e tal, para manter o curso. Pois bem, mas mesmo assim, o seu filho, sem ter dinheiro, sem ter nada, começou a construir o prédio. Que muita gente diz que aquele prédio ali foi uma doação o terreno foi uma doação do Quinzinho. Foi, mas parcialmente. Porque eles, eu me lembro demais, eu era menina aqui, ali funcionava a matância do Quixadá. Era o matador do Quixadá, era ali. Desde que a cidade foi crescendo e ali tinha muitas incidências, coisa e tal, e a matança estava sendo inconveniente. Era um cheiro forte, né? Que matava os animais, tinha toda aquela sujeirada. Aí foi que aí resolveram tirar a matança dali para a Curicaba, né? Pois bem, aí o terreno da faculdade, a matança era grande ali, o matador da cidade era ali. Aí, entre o terreno da matança e a rua Francisco Pinheiro de Almeida, sobrava um pedaço de terra. E esse pedaço de terra pertencia ao Quinzinho, porque fazia parte daquela família dele. Mas era um trechinho bem pequeno, e aí o Quinzinho doou. Então, resumindo, o terreno, a parte maior era da prefeitura, já pertencia à prefeitura municipal, e para poder concluir, né, a construção, a dimensão necessária, o senhor Quinzinho doou aquela parte necessária para a construção. Eu acredito que seja uns 5 metros, 6 metros. Aí foi possível a faculdade. Muito bem. Aí o que aconteceu? Na época, às vezes, o Luiz Oswaldo me contou isso aí. Ele mandou os pedreiros fazer os prédios lá na faculdade, né? E por semana era 1.425 cruzeiros. Aí, quando chegava no final da semana, mandava os funcionários, os trabalhadores, e receber lá no gabinete, lá no escritório dele, da prefeitura. Assim. E ele foi emprestando dinheiro. E esse dinheiro, segundo o Luiz Oswaldo contou, ele só pôde se reembolsar depois, quando a fundação recebeu uma ajuda do governador digital, outro mais do canto, coisa assim, e equilibrou a coisa até terminar o prédio da faculdade. E daí para frente, lá veio outro problema. Era a manutenção, porque a manutenção na faculdade é cara. Aí foi onde entrou o senhor Everardo Silveira, já como deputado, para conseguir recursos necessários, a encampação do curso. E aí foi que a UES entrou na jogada e a prefeitura ficou bem. Muito bem. E para que as pessoas possam compreender como é que se deu, o senhor acompanhou tudo isso, mas assim, teve figuras muito pontuais que foram primordiais para o sucesso e a construção, né, fosse possível. Que foi o senhor Luiz Oswaldo, doutor Luiz Oswaldo, né, que foi um dos criadores da universidade. E na época
também senhor João Eudes Costa, historiador e memorialista, e junto com outras pessoas, né, fizeram assim, até pedir ajuda à escritora Raquel de Queiroz na época, porque tinha um impasse de um documento para que ela pudesse funcionar dentro da legislação vigente, e estava tendo esse impasse, e foi através da escritora, né, renomada Raquel de Queiroz, que eles conseguiram essa autorização. São fatos muito importantes que hoje, quando a gente conversa com o seu João Eudes Costa, né, que já está com seus 91 aninhos, e a sua memória maravilhosa, e no seu livro, né, Retalhos da História de Quixadá, que ele conta um pouco também da educação, de todos esses trâmites para chegar até onde estamos. Mas voltando aqui para o senhor, porque muita gente ainda não sabe, que tem muita coisa que vocês não sabem. Então, doutor Ailson, além de professor de língua portuguesa, diretor, supervisor da merenda escolar, assessor jurídico do município de Quixadá, ele também exerceu aqui, ele foi responsável por preparação de centros de formação e aperfeiçoamento do magistério no Ceará, né? Curso de atualização de diretores que ele participou, curso de direito judiciário, mas ele também assumiu como secretário de educação. Conta isso aí pra gente, como foi que se deu? É o seguinte, eu continuava diretor e assessor jurídico da prefeitura e tal, quando o Luiz Oswaldo saiu da secretaria e ele botou o pai do Morvan, meu Deus, como é o pai do Morvan, que era secretário de finanças dele, para ser o secretário de educação. Deus, como é o nome do homem, está me fugindo, tem aquela avenida lá na Wall. Que era o avô do Tefa. O senhor Morvan, que foi vereador, né? Já durante muitos anos. O pai dele. O pai dele. Pois bem, aí ele foi me chamando. Rapaz, é o jeito de tomar conta da educação, porque o negócio lá não está dando certo, não. Aí me botou para ser secretário de educação. Aí eu fiquei, foi andando, passando. Aí ele um dia resolveu, a vice dele era a Regina Murilo, resolveu fazer uma reformulação no quadro da prefeitura. E eu me lembro que ele fez uma reunião até lá na Serra do Esteio. Todos os secretários, inclusive eu estava presente. Eu concordei tranquilamente com E assumiu o cargo de secretário de educação na época, né? Não, eu já era secretário. Já estava secretário. Aí ele foi e me disse, eu estou, então o seguinte, se você vai sair da Secretaria de Educação, porque tinha um problema na época, é que todo projeto de lei que o Aziz precisava mandar para a Câmara, mandava para fazer. Aí, resultado, eu me dividia entre a Secretaria de Educação, ele tinha que fazer os projetos para mandar para coisa e tal, além da direção do colégio. Aí, ele me diz, rapaz, é o seguinte, você sai da Secretaria de Educação e eu coloco lá Francisco Gel. E você vai ficar como meu secretário particular. Ainda teve esse cargo de tamanha importância, né? Secretário particular do prefeito municipal. Aí a Francisco. Que hoje o cargo seria, né, chefe de gabinete, né? Aí naquela época o senhor era o secretário particular. Aí eu fiquei como secretário particular dele, fazendo os projetos e tal. Aí passou. Aí lá veio uns problemas lá, não, parece que não. A Francisco Gel era um problema eleitoral, parece que foi isso. Aí a Francisco queria se candidatar. Aí ele foi pediu para eu retornar para a educação de novo. Aí lá vai eu voltar para a educação. Aí fiquei com pouco tempo depois, ele teve um problema que quando eu era secretário,
questionei com ele, ele acatou a minha opinião, para dividir a Secretaria de Educação. Porque a Secretaria de Educação naquela época era a educação, era a banda de música, era a rodoviária, era o museu, era uma arruma de coisa. Eu digo, rapaz, o cara não tem tempo de tratar da educação, não. É tanta coisa para ele se virar. Aí eu sugeri que ele criasse uma secretaria de Cultura, Turismo e Esporte. A parte esportiva também era lá. Aí, bom, aí ele aceitou e foi criada essa secretaria. E foi colocada como secretária a irmã do vereador de Assis. Aí, depois ela teve que sair, teve que viajar, foi para situação de outra cidade, e ele me chamou para ir para. Aí, eu fui, voltei, fui para a Secretaria de Cultura e Desporto. Também exerceu o cargo de secretário de Cultura na época. Aí foi naquela época que a gente fez, como montamos aqui não foi nenhum ideal não, mas para movimentar a coisa, nós fizemos aquele chamado Festival de Sanfoneiro aqui. Se for o primeiro que se data, que se tem conhecimento, o primeiro festival de violeiros. Não, esse era de sanfoneiro. De sanfoneiro, primeiro festival de sanfoneiro. Não, e de lá para cá só houve esse mesmo. Aí nós divulgamos pela imprensa, aí gente ditando, olha, esses cantores de hoje, esquecendo o nome, eu sei que apareceu tanto do sanfoneiro. De várias partes do estado do Ceará. Olha, várias partes do estado do Ceará. Adelso Viana, foi um dos pioneiros que participou. O Adelso Viana tirou o segundo lugar. Cirano também? O Cirano começou aqui. Olha, o Cirano, ele fazia o seguinte, ele vinha se apresentar e cantava. Os outros, que só entravam no festival, a execução de acordão, não tinha nada. Dorival Dantas também, na época. Não, tem aquele que hoje é cantor aí, Pedro Eurides da bicicleta, que era até meu parente ainda. Que foi o que ganhou. Aí foi? Foi. Aí fizemos esse festival, era olha, nunca entrou gente naquele ginásio como naquela época do Festival de São Francisco. Foi lotação geral. Foi. Lembra o ano? Cirano, foi no último ano da gestão, né? Aí o resultado, o Valdones. Quem ganhou bem. Foi ele que tirou o primeiro lugar. Foi. E aí, menina, aconteceu um episódio que não pode falar disso, não. Bom, doutor Ailson, olha, gente, só cortando aqui o senhor um pouquinho. Gente, que impressionante esse momento, esse bate-papo. Por nós, a gente ficava assim o dia todo, porque ainda não acabou. Essa é só a primeira parte dessa entrevista maravilhosa, porque este homem, ele tem uma memória incrível, maravilhosa. E vamos só concluir aqui, doutor Ailson, que o senhor, depois de exercer professor, diretor do colégio, supervisor da merenda escolar, assessor jurídico municipal, ocupou o cargo de secretário de educação, ocupou o cargo de secretário de cultura e turismo, né, na época, e hoje vamos mais voltar aqui para a atualidade. E pensa que ele parou por aí? Nada, meu povo. Até hoje ele ocupa o cargo de assessor jurídico na prefeitura, na prefeitura municipal de Quixadá, né? É isso mesmo. A gente está fazendo essa entrevista ao vivo e eu acho muito importante a sua postura. Quem estava ligando para ele foi a esposa dele, e um ato carinhoso que eu acho que ele deu os parabéns.
Ele interrompeu a entrevista para atendê-la. Eu fico muito feliz em saber que, além de um excelente profissional que o senhor é um excelente marido. Tem toda essa atenção, essa dedicação. Quisera que todos os maridos tivessem a mesma atenção com suas esposas como o senhor tem. Eu fico muito feliz por esse gesto. Aí vamos aqui, doutor Ailson, que tem um fato muito importante. Aí exerceu todas as cartas e hoje, até hoje, permanece como assessor jurídico. Mas aí, veja bem, eu trabalhando com o Aziz, que terminou o período administrativo do Aziz. Quando o Aziz saiu da prefeitura, assumiu como prefeito o doutor Mesquita. 1997. Foi a primeira legislatura. Não, 1993. 99. 1999. 88, o Aziz ainda era prefeito. Não, mas a primeira gestão do doutor Mesquita foi em 1993. Foi? Ou foi em 1997? Olha que 93 foi do Aziz. Do Aziz. Ele já entrou em 1997. O doutor Mesquita? Bom, eu sei, eu acho que em 1988 o Aziz terminou o mandato dele. Aí a Câmara foi eleita para a gestão seguinte, teve como presidente o Francisco Enéas de Lima, Carlos Lima. Aí, a Constituição Federal tinha sido aprovada em 88. Isso. É isso? Aí, a Constituição Federal determinava, lá nos seus artigos, que cada estado faria a sua Constituição estadual e cada município faria a sua lei orgânica. Pois bem, aí o Carlos Lima me chamou para ser assessor da Câmara Municipal, para ajudar na redação, na elaboração do texto da lei orgânica Do município. e depois do regimento interno da Câmara Municipal. Pois bem, aí eu fui trabalhar lá na prefeitura, ou lá na Câmara. O que na realidade eu sempre digo, olha, eu não sou assessor jurídico, eu sou assessor legislativo, porque meu trabalho toda a vida foi fazer leis. E inclusive lá. Aí eu fui trabalhar na elaboração do texto da lei orgânica do município, lógico, juntamente com os vereadores, eles iam fazendo as propostas deles, e a gente ia formando, fazendo o texto. E aí, foi aí que nós fizemos a lei orgânica do município. E depois que terminou a lei orgânica, aí lá vai fazer o regimento interno da Câmara, que ela Não existia na época, né? Aí, por essa razão, desde aí, de 89 para cá, eu já estou com 37 anos que trabalho na Câmara, sempre acompanhando Quase 40 anos, né? o trabalho legislativo da Câmara. Muitos anos, né, meu amigo? Agora sim, nós conhecemos toda essa parte aqui dessas profissões que o senhor assumiu. Me fale agora mais da atualidade, que temos a honra, né? O senhor é confrade, né? Ele é escritor, né? Um dos seus feitos maravilhosos. Dr. Ailson é escritor, membro da Academia Quixadaense de Letras, o qual tenho um orgulho de compartilhar com o senhor, né? Também como membro da Academia Quixadaense de Letras, que assumi neste ano ano de 2025, o ano passado. Fiquei muito feliz ao lado de grandes escritores, memorialistas, como João Eudes Costa, doutora Julieta, doutor Wilson, doutor Lineu Jucai, dentre outros, a escritora, né? Tantos outros.
Angélica Nogueira, Angélica Sampaio, e dentre outros que compõem a academia. O doutor Antônio Martins, o qual sou muito grata e honrada em fazer parte dessa academia. Nos fala um pouco agora do doutor Ailson como enquanto escritor. Esse negócio de escritor, digamos assim, surgiu por uma necessidade. O Congresso Nacional aprovou uma lei chamada Lei da Anistia. Isso no final do governo da Revolução do Figueiredo. Aí começou a chegar lá na Câmara ex-vereadores, ex-suplentes, parentes de suplentes, e tal, querendo saber o tempo que os vereadores trabalharam lá na Câmara para oferirem alguns benefícios que essa lei proporcionava a quem foi vítima das coisas da Revolução. Aí, menina, era toda a gente, os cantantes chegavam gente lá a pegar por isso, por essas informações. Ora, pra gente, não se achava? Ora, a gente tinha que revirar uma quantidade absurda de livros, de atas e coisa e tal, para descobrir o período que cada vereador foi vereador, foi suplente, coisa e tal. Aí, a gente forneceu muitos documentos para muitas pessoas aqui. Eles, logicamente, iam procurar advogados para conseguir essas coisas, mas eu nunca havia feito isso. Aí, com essa demanda que surgiu na época, eu achei por bem eu fazer um documento onde eu tivesse, num só local, todas as informações sobre a vida política da Câmara Municipal. E foi aí que me veio a ideia de escrever esse livro. Aí fui fazer pesquisas dos mandatos de vereadores, suplentes, coisa e tal. Aí, depois, quando eu comecei a fazer, eu queria fazer a história da Câmara Municipal. Mas eu vi que eu não podia falar em história da Câmara Municipal sem falar em história, sem envolver a Prefeitura Municipal. Porque a Câmara é um elemento do poder legislativo municipal. Exatamente. Não pode dissociar as duas coisas. Aí, resultado, eu terminei envolvendo prefeitos, ex-prefeitos, os deputados, ex-deputados e coisa e tal, e terminei fazendo aquele livro que é a História Política Administrativa de Quixadá. Que eu tive a honra de fazer parte do lançamento, sendo mestre de cerimônia daquele momento. Que muito me envaideceu e me deixou muito feliz pelo seu convite. E por sinal, agora mesmo, eu estou fazendo a sequência daquele livro, porque eu parei na época da administração do João Hudson, né? Aí eu quero puxar de lá para cá. De João Hudson até a atualidade. Até a atualidade. E assim tá. Bem como sobre isso aqui. Isso aqui é outro que eu tenho aqui. Então, gente, vocês precisam conhecer o livro, né? Sobre todos os prefeitos, vereadores. E como é que faz para a população adquirir esse livro que o senhor construiu? Porque é uma fonte riquíssima de estudos para pesquisadores, estudantes, né? Na época que eu fiz esse livro, era o presidente, o Dudu, que era o presidente. Aí ele achou por bem conversar com a deputada Raquel Marques, na época, era deputada, e ela conseguiu que a Assembleia Legislativa fizesse a edição do livro. Então a edição foi feita pela Assembleia Legislativa. Aí isso hoje ficou um problema para a gente, porque quando a gente quer mais alguns volumes, tem que arranjar os políticos para arranjar mais volumes. Entendi. Infelizmente, na época a quantidade de volumes que eles mandaram foi dada gratuitamente para todo mundo, sobrou. Eu tive a oportunidade de ter, o grupo de pesquisa foi uma falha nossa, né, Luciano, a gente não ter esse livro aqui para poder mostrar para vocês. Mas hoje, quem tiver interesse pode entrar em contato
com um grupo de pesquisas históricas e memórias no nosso canal no YouTube, que a gente pode fornecer maiores informações. Aí fora esse, aí foi graças a esse livro, né, que o senhor foi contemplado e entrou na academia Quixadense de Letras, que está ocupando qual a cadeira? Qual o número da cadeira, lembra? O número não sei Não, mas a pessoa, patrono, o patrono. Meu patrono, por sinal, o patrono da minha cadeira, para mim, o melhor amigo que tive aqui no canal. Qual foi? Aziz Alcavaqueta. Muito bem. O Aziz é o patrono Da cadeira qual o senhor ocupa. Com muito orgulho, né? É. Muito bem. Aí, graças a esse livro, aí ele, não satisfeito, ainda com sede de pesquisa, de história, de mostrar um pouco mais, ele resolve, ó, esta relíquia. Isso aqui. Família Silveira, Ricardo e Medeiros, da Serra de Baturité. Aproximação genealógica, né? Esse livro, Genealógica, aqui, que coisa importante. Esse livro aqui é o seguinte, aqui Fala um pouquinho o Aziz, né, o Renato Silveira, tinha me convidado para eu contar a história da vida dele. E eu fui conversar com ele foi conversando comigo para eu contar a história da vida dele. Desde que antes eu tinha entrado em contato com o Alderi Silveira Júnior, que ele estava com esse livro aí. Ele, conjuntamente com a Leila Silveira e o José Aldeilson, fazendo esse trabalho. Aí eu peguei esse material dele e eu fui, na época, eu liguei para ele, para o Alderi. Aí eu disse, olha, Alderi, você está fazendo um livro sobre a família Silveira, mas eu já li seu livro e verifiquei que você não deve contar a história só da família Silveira, porque a família Silveira sozinha por si, ela não ia gerar isso aqui, porque a família Silveira, ela se uniu a outras famílias, inclusive a família Medeiros, a família Ricardo, a família Pinheiro. E ele disse, rapaz, tu deve dar uma estrutura diferente. Aí é tanto que daí em diante ele me bota como parceiro aqui. Coautor, né, da escritura desse livro. Resultado. Eu comecei a fazer, eu me lembrando do meu tempo que eu era garoto, eu ia lá para a casa do Tibaté e na época eu passei as férias lá na casa do Tibaté, nunca imaginei que o Tibaté era irmão da minha avó. Ninguém me disse. Tudo isso através dessa pesquisa, essa descoberta, né? Aí eu inventei de fazer a história do meu papai, a Pino Silveira e Francisco Ricardo Silveira, que são primos. Aí eu comecei a contar a história da família Silveira. E quando eu estava fazendo essa história, eu procurei fazer a história estabelecendo os laços de parentesco de uma pessoa com outra. E o do Alderi aqui, não, ele apenas cita os nomes. Fulano de tal, Aí, resultado, eu fui fazer o livro do Oswaldo, como é do Reverado Silveira. Aí fiz o rascunho, depois o Ricardo pediu participação no livro, ele queria também participar e ser coautor. E no fim nós lançamos aquele livro, né? E aí ele entrou na história para mim, para ajudar no texto e coisa e tal, e ser coautor. Olha aqui, falando em árvore genealógica, olha aqui o que é que nós temos na biblioteca do CAC. Revivendo lembranças, Maria Audália Machado da Silveira. Olha só, o senhor conhecia, lembrava desse livro? Maria Audália Machado da Silveira. Olha só, que relíquia. Quem é Maria Audália? Não lembro, não. Não lembra? Será que tem algum parentesco com o seu Silveira? É aí o meu grande problema quando eu estou fazendo esse livro.
é a gente saber, por exemplo, essa menina que é a Silveira, mas de onde ela veio? De qual região ela Qual veio? região? Como é que se dá os laços Ó, parentescos? eu estava vendo aqui, eu fui por aqui, eu botei aqui, ó. Por exemplo, eu estava vendo esse governador do Ceará, né, Freitas. É. Eu digo, esse Freitas é da nossa família, porque esse Vicente Gomes da Silveira, que foi o patriarca da Silveira, casou com o nome da mulher dele é Costa Freitas. Então, o difícil é eu descobrir o grau de parentesco dele aqui com... Mas isso aí nós vamos falar em outra ocasião, porque nosso tempo já está avançado e eu gostaria, olha, de descobrir quem é essa aqui, se faz parte realmente, qual o laço de parentesco que tem com a sua família, né? Muito bem. E esse aqui, olha, como ele ficou curioso. Então são fatos históricos, né? São fatos históricos que a gente vai relembrando, né? E vai revivendo e conhecendo mais fatos históricos que até então estavam encobertos, que a gente ainda não conhecia, que é desconhecido até para o próprio escritor. Mas a partir de agora nós vamos ter que dar encerrar com a nossa entrevista, ou melhor, esse bate-papo tão gostoso, doutor Ailson, que eu quero agradecer em nome do Grupo de Pesquisas Históricas e Memórias, fazer um agradecimento especial ao CAC, Centro Antônio Conselheiro, o espaço onde nós estamos realizando essa entrevista, agradecer a Maria Prima, responsável pelo ambiente, a presidente do Centro Antônio Conselheiro, senhora Eliane Brito, nosso muito obrigada por essa parceria, por nos conceder esse espaço rico em memória, né? Que você está convidado a visitar, que também é um ponto de memória do estado do Ceará, um ponto de cultura. Hoje estamos com uma exposição aberta ao público, né? Cena Quixadaense, onde é uma jornada pela fotografia, pelo olhar de artistas quixadaenses. Luciano, por favor, dá um giro para que a população possa verificar um pouco o que é que tem ao nosso redor aqui dessas imagens que fazem parte, esse cenário fazem parte da exposição de fotografia, né? E agora vamos encerrar com as considerações finais aqui do nosso mestre. Eu que agradeço pela oportunidade que você está me dando de relembrar o meu passado, reviver os meus tempos de criança, de adolescente e de profissional, né? Nós é que agradecemos. Foi uma grande riqueza, o qual eu agradeço. Nosso muito obrigada, e o Grupo de Pesquisas Históricas e Memórias vai ficando por aqui, mas voltaremos em outra ocasião com a segunda parte da entrevista com o Dr. Ailson Silveira, professor aposentado, escritor, membro da Academia Quixadaense de Letras, advogado, assessor jurista e hoje, até hoje está ocupando o cargo de assessoria jurídica no município de Quixadá e um dos grandes memorialistas vivos. Nosso muito obrigada. Obrigada, Luciano Negão, por fazer este trabalho conosco, e obrigada a você, internauta, que nos acompanha agora do Brasil exterior. Obrigada. Quem vos falou foi Iris Freitas. Estamos falando diretamente do CAC, Centro Antônio Conselheiro, localizado na cidade de Quixadá, estado do Ceará, Brasil. Fica localizado na Avenida Plácido Castelo, 1938, aqui no centro de Quixadá. Sinta-se convidado a conhecer esse espaço de memória, de cultura e um ponto de cultura do estado do Ceará. Muito obrigada.